Antes do vídeo começar, eu quero pedir para que vocês assistam o vídeo até o final, deixem um like e comentem o que vocês acharam, porque isso ajuda muito no engajamento do vídeo e no desenvolvimento e crescimento do canal, tá bom? No vídeo de hoje, eu vou fazer carne seca com abóbora. Gente, já fazia muito tempo que eu não comia carne seca com abóbora. E não foi barato. Esse pedacinho de carne aí, se eu não me engano, deu quase R$ 30, se eu não me engano. E, gente, eu tô um pouco gripada, então minha voz tá um pouco estranha, tá bom? Aí é complicado narrar vídeo estando gripada, né? Mas enfim. Aí, gente, eu cortei. A minha faca não estava muito boa. E aí tinha hora que eu tinha que pegar na mão assim, né? Pra cortar os pedacinhos da carne seca. E por que você não usa aquelas facas mesmo de cozinha, de corte? Eu não gosto. Eu sempre gostei dessas faquinhas de serra, né? De pão, que fala, faca de pão. Eu gosto dessas facas de pão, né? De serra. Eu já usei muito daquelas facas grandes na época que eu trabalhava em restaurante. Eu trabalhei de 2013 a 2015, mais ou menos, num restaurante. E aconteceu alguns acidentes também usando essas facas grandes. Então, eu preferi mil vezes, não sei, passar a usar faca pequenininha. Aí peguei o gosto, eu só uso essas faquinhas aí pra tudo, pra cortar tudo é as faquinhas pequenas. Eu até tinha uma faca grande aqui. Eu acho que eu até me desfiz dela em outro vídeo aí. Eu acho que eu me desfiz, se eu não me engano, porque eu não tava usando ela. Mas enfim, aí eu uso essa faquinha aí. E essa daí no dia ela não tava muito boa, não. Aí, gente, como que eu faço a minha carne seca com abóbora? Ai, gente, minha mão ficou com tanta gordura que eu tive que lavar mais de uma vez com sabão para tirar bem a gordura da carne. E eu coloquei ela para dessalgar 3 vezes. Se eu não me engano, eu mostrei só duas no vídeo, mas assim, eu botei 3 vezes. E no final, assim, quando ficou tudo pronto, alguns pedaços que eu mordia da carne, eu ainda senti um pouquinho de sal, vocês acreditam? Enfim, aí nesse momento eu tô colocando ela pra primeira de salga, né? Não sei se é assim que se fala. Botei pra dessalgar a primeira vez. E aí, enquanto é isso, eu já fui pra... Gente, eu usei 3 dentes de alhos grandes, porque eu gosto de bastante alho, né? E a cebola, eu já tinha eu peguei uma cebola e essa cebola, ela veio, sabe quando vem 2 pedacinhos junto na mesma casquinha? Aí outro dia eu usei o pedacinho menor e ficou esse pedaço aí que eu vou usar na carne seca. Aí eu cortei na mão mesmo, não cortei muito bonitinho, porque some praticamente, né, depois que cozinha, então eu falei, não vou cortar tudo muito bem pequenininho não, e tá tudo certo, né? Vocês podem ver, olha o tamanho do alho, bem grandão, porque eu não uso outros tipos de tempero, né? Eu não sou fã de ficar botando uma renca de tempero na comida. Eu não gosto, gente, pra falar a verdade. Assim, na minha casa em si, eu não gosto. Claro que se eu for comer na casa de alguém e a pessoa faz comida com um monte de tempero, eu vou comer. Mas assim, na minha casa não. É só alho, cebola, tomate, molho de tomate, né? Orégano, que eu gosto bastante de orégano. De vez em quando eu uso o cheiro verde. Quando eu vou fazer peixe, assim, que eu quero fazer pirão, aí eu uso, porque eu acho que dá um gostinho a mais. Mas fora isso, não, gente. E aí folha de louro também. Vocês vão ver que eu botei folha de louro que eu gosto. E aí, ó, vocês podem ver que eu não cortei a cebola do jeitinho assim, tem que cortar certinho. Não cortei, porque, como eu falei, né? Ela praticamente vai sumir lá na panela, né? E eu poderia ter lavado a tábua pra cortar essa cebola em cima da tábua. Só que eu falei, tá com muita gordura da carne, deixa ela pra lá. Gente, eu não tô bem, eu tô gripada, então eu tô um pouco sem paciência também, porque toda hora tem que ficar limpando o nariz, aí dá vontade de espirrar, então e é um funga-funga e isso me incomoda demais. Aí eu tava meio que estressada, entendeu? Aí eu falei, vai assim mesmo. E a abóbora, quando eu fui cortar essa abóbora aí, vocês vão ver que a parte de trás dela tem uma partezinha que parece que tá ruim, né?
Só que esse pedaço que parece que tá ruim é aquela casca, a casca queimada, assim, parece que tá queimada, sabe? Que ficou no chão há muito tempo. Mas no final eu consegui cortar esse pedaço todinho de abóbora. Tira aquela parte ali das sementes, né? Porque não vou fazer com semente. Aí já deixei reservada tudo num potinho, separadinho cada coisa. E conforme eu fosse preparando, eu ia colocando cada coisa, né? A cebola, a abóbora que foi por último. Portanto, gente, ontem a comida aqui em casa foi ficar pronta mesmo, essa carne aí, já era 3 horas da tarde. Normalmente esse horário eu já comia há muito tempo e eu tô querendo até tomar café da tarde. Só que ontem eu realmente não tava bem. E aí eu fiquei enrolando, enrolando, enrolando. Aí quando eu fui mexer com comida, já era 12:00 e pouco. Aí por isso que atrasou. Porque aí bota no fogo, aí vê se tá cozida, aí bota no fogo de novo. Aí por último tem que botar abóbora. Então demorou, né? Porque ficou uns 40 minutos aí entre desliga e liga, a carne ficou no fogo. Aí depois coloquei mais uns 10 minutinhos. Foi até demais, no caso, para cozinhar a abóbora na pressão, cozinhou muito rápido. Mas enfim, no final deu tudo certo. Vocês lavam os legumes também depois que vocês cortam para botar na panela? Porque eu lavo, gente. Eu não consigo só cortar e não lavar. E outra, vocês são do time que corta assim pequenininho, igual eu? Ou vocês preferem deixar uns pedação assim? Eu não gosto, eu deixo bem pequenininho. E aí outra coisa, vocês estão vendo que eu lavei, né? A abóbora. Depois, como passou muito tempo e na hora de botar na panela, vocês acreditam que eu cogitei por um segundo assim, eu lavei essa abóbora? Eu esqueci que eu tinha lavado a abóbora. Aí quase que eu lavei de novo, aí lembrei que eu já tinha lavado a abóbora. Aí pronto, só botei na panela lá e deu certo, né? E outra, vocês estão vendo que eu já tô lavando, né? Eu não consigo cozinhar e já não lavar a louça para não acumular, porque Deus que me livre ver a pia cheia de louça, eu não gosto. Então eu vou cozinhando, eu vou lavando, entendeu? Não deixo, tipo, tomei café agora, por exemplo, de manhã, tô narrando esse vídeo de manhã, no outro dia. Tomei meu café, tá tudo sujo ali do café da manhã, daqui a pouco eu vou lavar. Aí depois eu vou fazer almoço. Já vou fazendo almoço, eu vou lavando e depois ainda tem que lavar tudo quando eu for guardar as panelas. Aí foi a primeira fervura. Aí, como eu não tenho outro escorredor, só tenho esse, então eu botei a batata, ó, a abóbora aí e já fui lavar, né? Aí já é a segunda fervura, se eu não me engano, né? Já é a segunda. Eu analisei aqui, gente, não era a segunda não, era a primeira água ainda. Aí eu lavei bem. Não tinha nem provado assim, porque às vezes eu dou uma provadinha na água pra ver se tá com muito sal. Essa primeira vez eu não fiz porque provavelmente tava, né? Aí na segunda também tava. Coloquei um fio de azeite. Normalmente eu uso óleo, mas eu quis usar azeite dessa vez, né? Aí, ó, essa daí já era a terceira e última água, porque eu lembro porque eu usei o pano aí. Não era pra fazer assim, né? Que eu tava gravando com uma mão e segurando com a outra. No tempo daquilo ali soltar o cabo e Deus que me livre, né? Me queimar. Mas graças a Deus não aconteceu nada, não. E aí é isso, gente. Dei essa última lavadinha com a água fria pra terminar, né? De dar aquele tchan lá na limpeza. Tirar o sal. E aí eu já coloquei a panela a panela de pressão aí pra dourar o alho. Assim, eu não deixo dourar muito, porque eu também não gosto do alho queimado, torrado. Então, é uma leve douradinha no alho, pra em seguida já entrar com a cebola, né? Esse tanto de cebola que eu coloquei pra mim foi o suficiente, até porque não tinha muita carne, nem muita abóbora, como vocês puderam ver. E eu já coloquei a carne. Aí eu dei uma leve mexida também, não deixei ela pegar no fundo da panela, porque eu não precisava, eu queria mesmo que ela cozinhasse, ficasse bem cozidinha, molinha. E por mais que eu tenha deixado bastante tempo, uns 40 minutos juntando tudo, entre desliga e liga, eu ainda achei que alguns pedacinhos ficaram meio duros, assim, eu achei. Aí eu botei 3 folhinhas de louro, botei o restinho do extrato de tomate que eu tinha. Aí ficou até bem vermelhinho por causa desse pedação de molho de extrato de tomate que eu coloquei, gente. Itália, a cebola fugiu ali um pedacinho, ó, foi pra cima da frigideira.
E aí, eu já tinha colocado a água também, né? Deixei cozinhar. Eu não botei sal nesse momento. Aí eu botei pra cozinhar. E o sal eu vou colocar só depois, quando eu botar a abóbora, que eu vou botar só uma pitadinha de sal também. Mais uma vez, eu já fui lavando a louça, porque se eu deixasse juntar, ir cozinhando e juntando, eu ia toda hora ficar pegando talher pra usar, né? Talher limpo. E quando eu pensasse que não, ia estar cheio de talher, tá cheio de pote, cheio de coisa na pia pra lavar. Então eu prefiro 1000 vezes já ir lavando pra desocupar, a pia ficar limpinha. Não sei, eu me sinto melhor quando eu vejo a minha pia limpinha, sem nada, né? E outra, eu já tive que passar mais uma vez o sabão no meu escorredor por causa da gordura da carne. Gente, meu Deus, essa carne seca tava com bastante gordura, soltou muito, né? Mas é isso. Nesse momento eu já fui conferir, né, se a carne já tinha cozido. Essa foi a primeira vez. E aí não tinha ficado do jeito que eu queria. E aí depois eu acabei colocando ela mais algum tempinho, até de fato ela realmente cozinhar. A carne tava bonita? Tava bonita, sim. Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho no vídeo, mas estava bem bonitinha, só que ainda estava dura, como eu falei. Eu coloquei mais um tempinho e aí, se Deus quiser, na próxima já vai estar tudo pronto. Aí, ó, foi quando eu fui dar aquela conferidinha. Ó, já tava pronta já tava do jeito que eu queria. Porque olhando assim, tava tudo muito bem cozidinho. Mas como eu falei pra vocês, quando eu fui comer, eu achei que tinha uns pedacinhos meio duro, né? Aí pronto, botei a abóbora, dei uma mexidinha, acrescentei água. Foi aí que eu botei um pouquinho só de sal. E foi bom ter botado, senão ia ficar sem sal. Mas ao mesmo tempo, se eu mordesse a carne, tinha uns pedacinhos que ainda tava com um pouquinho de sal assim no longe, sabe? E aí deixei alguns minutinhos e daqui a pouco vai estar pronto. E aí, gente, pra completar, eu também acabei fazendo doce de banana nesse vídeo, porque eu tentei fazer na live, uma outra live minha aí, dia de domingo, e não deu certo. Ficou horrível. E aí eu fui, tentei fazer dessa vez e eu acho que ficou bom. Eu senti que ficou um pouquinho azedinho o doce, mas no modo geral, eu acho que ficou bom. Eu comi um pouquinho ontem, dei pra minha amiga, coloquei na geladeira. Aí eu acho que eu vou até comer depois do almoço como sobremesa, né? E aí, como vocês podem ver, eu comprei essas bananas ontem, porque eu tenho as bananas que eu tô comendo, levando pro trabalho, e essas daí que eu comprei ontem pra poder fazer o doce. Aí deu, acho que eu comprei 5 bananas. Elas soltaram tudo do negócio lá, né? Aí amassei todas elas, porque no vídeo que eu tinha assistido, a moça amassou todas as bananas. Aí eu fiz igual, amassei, fui fazer a calda, fiquei de olho para a calda não queimar. Fiz como se eu estivesse fazendo calda para pudim, né? Fiz a calda, como vocês vão ver. Coloquei a banana, tirei do fogo, coloquei a banana e comecei a mexer. Botei no fogo, botei um pouquinho de água, mexi por uns minutos. Não lembro se a mulher falou que tinha que mexer por uns minutos. Eu mexi. Aí eu acrescentei o cravo, igual eu falei para vocês. E é isso, deixei esfriar um pouquinho e comi um pouco. Quem tá com vontade, né, sabe fazer as coisas, pega e faz. Não fica esperando os outros, não passa vontade, vamos dizer assim, né, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpem a minha voz estar pesada, porque eu estou gripada, como vocês sabem. Esse meu funga-funga, toda hora eu tenho que suar o nariz, tenho que... tô espirrando, então tá me incomodando bastante. Mas daqui a pouco eu vou melhorar, se Deus quiser. E é isso, tá bom? Fiquem comigo para mais vídeos e até o próximo vídeo. Tchau!